Olá, amados, a paz do Senhor. Estou passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra em Atos. Gostaria de compartilhar com você 3 versículos do livro de Atos. O primeiro deles se encontra em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9,17 diz que Ananias vai até Paulo, e Paulo então é cheio do Espírito Santo. O segundo versículo que gostaria de ler com você está agora em Atos. Atos, capítulo de número 13, versículo de número 9, que diz assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Mais uma vez a Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo. E um terceiro e último versículo que gostaria de compartilhar com você no dia de hoje também se encontra em Atos, capítulo de número 13, mas agora no versículo de número 52. Atos 13, 52 diz assim: E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Se você ler o capítulo de número 13 de Atos, você vai ver que os discípulos, aqui registrados no versículo de número 52, estava falando também acerca do apóstolo Paulo. A Bíblia, então, em Atos 13, 52, volta a afirmar que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Eu gostaria de compartilhar algo com você no dia de hoje acerca do grande desafio da vida cristã. Qual é o grande desafio da vida cristã? Se você ver em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, quem escreve também é o apóstolo Paulo, ele diz assim: Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se eu disser para você que a vontade de Deus para mim e para você não é que sejamos cheios do Espírito Santo. Vou repetir e explico. E se eu disser para você que a vontade de Deus para mim e para você não é que sejamos cheios do Espírito Santo? Não, irmão. Como não? Então qual é a vontade de Deus para mim e para você? A vontade de Deus para mim e para você não é que sejamos cheios do Espírito Santo, mas é que permaneçamos cheios do Espírito Santo. A vontade de Deus para mim e para você não é que sejamos cheios do Espírito Santo, mas é que eu e você permaneçamos cheios do Espírito Santo. Como foi lido aqui, amados, tanto no capítulo 9, tanto no capítulo 13, versículos 17 e 52, você vai ver que no decorrer do tempo, independente de qual seja o momento que você analise a vida do apóstolo Paulo, ele sempre estava cheio do Espírito Santo. Esta é a vontade de Deus para mim. Esta é a vontade de Deus para você. Não que sejamos cheios do Espírito Santo, mas que permaneçamos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo por um dia é fácil, amados. Eu posso dizer, bom, hoje eu vou ser cheio do Espírito Santo. No dia de hoje eu vou fazer 24 horas de jejum. No dia de hoje eu vou ler a palavra durante 4 horas consecutivas. No dia de hoje eu vou orar durante 5 horas ininterruptas. Mas a pergunta é, e amanhã? Será que eu consigo repetir isso também no dia de amanhã? E a pergunta é, e depois de amanhã? Será que eu consigo repetir isso também depois de amanhã?
E a pergunta é a semana que vem. E a pergunta é o mês que vem. E a pergunta é o ano que vem. Eu vou conseguir repetir esta mesma conduta? A pergunta é, e durante toda a minha trajetória cristã aqui na Terra, eu vou conseguir repetir estas condutas? A vontade de Deus para mim, amados, a vontade de Deus para você, não é que sejamos cheios do Espírito Santo, mas é que nós sejamos não só cheios, mas que nós permaneçamos cheios do Espírito Santo. Este é o grande desafio da vida cristã aqui na Terra. Este é o grande desafio da nossa jornada aqui na Terra. Que eu e você, amados, não sejamos apenas cheios do Espírito Santo, mas que eu e você permaneçamos cheios do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe.